Olá, internautas, estamos ao vivo, falando direto aqui da Câmara de Vereadores de Rebouças, onde aconteceu agora há pouco uma reunião então com o prefeito Luiz Everaldo Zac, com os secretários e o comércio de Rebouças, a Associação Comercial, sobre a questão da reabertura do comércio de Rebouças a partir desse dia 31. É uma decisão extremamente delicada porque envolve a questão da saúde e das pessoas e a questão da saúde financeira do município, né, Luiz? Boa tarde. O que ficou decidido? Boa tarde. Nós decidimos que vamos fazer mesmo a reabertura que estava desenhada já desde sexta-feira, mas com toda a responsabilidade. Os comerciantes estavam aqui, a vigilância está aqui e agora, né, a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, é que vão, de fato, passar todos os detalhes para vocês dos cuidados que tem que se ter nessa reabertura. E vai depender necessariamente desses cuidados para a gente não precisar fechar de novo mais à frente. É importante dizer isso. E é importante que todo comerciante, todo empresário cuide do seu estabelecimento, cuide dos seus funcionários, seus trabalhadores, cuide dos seus clientes, zele para que as coisas comecem a entrar em normalidade e nós não venhamos a ter que fechar tudo para frente. Prefeito, horário de funcionamento do comércio, qual será? E à noite continuará aquele toque de recolher? Sim, o toque de recolher continua, né, às 19 horas, né, mantínhamos às 19 horas o toque de recolher, e o horário de funcionamento do comércio é período diurno, né, é durante o dia o comércio vai poder funcionar. Conosco está aqui o pessoal da área de saúde de Rebouças, a secretária Tânia Celiotti, também o Aguinaldo Urbic, para falar conosco um pouquinho, né? Tânia, quais são os principais cuidados então que a saúde vai cobrar, não apenas das pessoas humanas, mas do comércio, onde as pessoas, nós percebemos hoje, inclusive, véspera da reabertura do comércio, que havia um volume muito grande de pessoas na rua, mesmo com a maioria das lojas fechadas, né? Isso não pode, uma aglomeração, né? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Então, assim, hoje a gente está reunido aqui com o prefeito, o pessoal da CIAR, né, e os outros profissionais da área, inclusive o pessoal do banco estava aqui. Então, assim, está reabrindo o comércio em alguns horários, né, que vai ser designado pelo prefeito através do decreto, mas, assim, nós como saúde, como vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nós vamos estar na linha de frente batendo naquela questão dos cuidados que a gente tem falado sempre, né? Então, assim, quando houver necessidade na questão da doença, saber sobre a doença é com a vigilância epidemiológica. Quando for se tratar de coisas do comércio, da área comercial, seria com o Felipe, que é a vigilância sanitária. Claro que nós estamos trabalhando todos juntos, todos engrenados, porque um sozinho não faz. Nós temos as equipes também trabalhando, atendendo do doente, que é muito importante isso, a nossa equipe está lá na linha de frente, atendendo nossos pacientes, encaminhando. Mas, assim, o que a gente está dizendo para a população? Nosso trabalho é totalmente inválido se a população não colaborar. Então, hoje estava aberto a lotérica, até que lá foi bem tranquilo, assim, o pessoal acatou totalmente as orientações da vigilância, né? Mas teve outros locais onde a vigilância se deslocou para ir lá e que tinha aglomeração de pessoas. Então, nós vamos solicitar, pedir para as pessoas mesmo, o isolamento social continua ainda, principalmente na questão do idoso, né, que ele as pessoas que são mais, digamos assim, fragilizados, né, que têm mais, podem ser contaminados e ficar assim, doentes mais rápido, digamos assim, eles têm menos resistência, né? E ainda mais se eles tiverem uma comorbidade junto, um diabetes, hipertensão, coisa assim, né? O isolamento social, mas não só do idoso. Isso vale para toda a população. Tem necessidade de ir no mercado? Tem necessidade de ir na farmácia? Tem necessidade de às vezes ir comprar uma fruta, uma verdura, fazer alguma outra coisa? Tem, mas vai uma pessoa da casa. No máximo 2, quando não tiver, às vezes, com quem deixar. Né? Não vai a família toda para dentro dos locais. Né? Evitar passeios, né, Tânia? Evitar passeios, porque nós estamos falando, gente, não é férias, nós estamos passando por um momento bem difícil. Às vezes falam assim, vocês estão lá trabalhando e nós temos que ficar fechados em casa. Queria nós estar fechados em casa.
né? Porque, assim, não é bom ficar fechado em casa, não é, Cleito, com certeza não é bom ficar. Mas você está protegido lá. Dentro da tua casa, no teu quintal, né? Nós estamos na linha de frente, sujeitos a ser contaminados a qualquer minuto. E nós temos que preservar a vida da população. Nós estamos aqui para isso, preservar a vida da população. Né? Então, nós temos que estar ali na linha de frente. Né? O que a gente pede? Fique em casa, fique em casa. Quando sair, saia exatamente pelo que for necessário mesmo. Pegue aquilo que precisa, volte para casa. Volte para casa, volte a ficar com a sua família. Muitas coisinhas acontecem também, Cleito, assim, que foi nos cobrado bastante, né? Que as pessoas, elas saem, daí ficam já paradas ali aglomeradinhas nos cantos, às vezes de conversa, festinhas particular, essas coisas. Gente, tenham consciência. Vocês podem estar se contaminando e levando para casa. Nós não sabemos onde está o vírus. Hoje estamos falando para vocês que nós não temos nenhum caso confirmado, né? Temos 10 monitorando e temos um suspeito. E se esse suspeito positivar? Como que vai ser? Nós não temos condições de tratar mais pessoas, digamos que elas foram se contaminando e se tornando casos graves. Nós não temos essa condição. O município tem ventilador mecânico ou não? Nós temos um e foi comprado outro pelo hospital, que deve estar chegando amanhã, mas mesmo assim, Cleito, pensando assim que no pico da doença, que será entre 16 de abril e 16 de maio, pode ser que aconteça porque a doença vai chegar. Isso nós não temos o que ver, ela vai chegar. Para tu como chegou H1N1, né, vai chegar. Mas nós temos que retardar para que ela chegue, porque a gente tenha material suficiente para tratar os casos leves, os casos moderados e o que fazer com os casos graves, ter para onde mandar os casos graves, que no momento ainda a gente não tem, os hospitais ainda não têm condições de receber os casos graves. Né? Nós temos que estar preparados para isso. Bom, Tânia, quanto custa um ventilador desse que foi adquirido agora? Aproximadamente esse respirador, Um novo mesmo, ele custa em torno de 80 mil, 70 mil, mais ou menos. Assim, mas o Márcio conseguiu comprar por um valor menor, né? Então, assim, parece que talvez a gente consiga comprar mais um, né? E com a ajuda da prefeitura também, claro, mas para a gente tentar estar preparado um pouco mais para a hora que realmente começar a acontecer casos aqui. Tânia, uma outra questão, até fui questionado com relação à vacinação agora contra a gripe. Como é que está essa questão aqui em Rebouças? Parou temporariamente ou não? Está sendo vacinado aquele grupo que é pessoas acima de 60 anos de idade? Como é que está isso? Nós estávamos vacinando, Cleito, só que acabou as doses. Então, o próprio Estado, ela não tinha uma dose suficiente para vacinar toda a população idosa e, no caso, os profissionais da área que era o que estava sendo vacinado, né? Então, acabou as doses e a gente agora, hoje até, quando a gente veio para cá, a nossa farmacêutica foi para a regional ver quantas doses eles têm disponibilizado para a gente. E eu não posso te confirmar assim, quanto que está vindo. Mas assim, o que chegar, a gente vai disponibilizar e vai fazer até nas casas daqueles pacientes acamados. E ela vem para o idoso mesmo ainda, que é a faixa de idade que a gente está atendendo, são os idosos e os profissionais de saúde. Bem, essa secretária de saúde aqui de Rebouças, Tânia Celiotti, vamos tentar falar aqui com o Felipe Omiak, o Aguinaldo. Obrigado, Tânia, pela sua participação. Estamos ao vivo, então, aqui nessa reunião que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores de Rebouças, que está o Felipe Omiak, que é o responsável, então, por fiscalizar a questão do comércio e vai estar cumprindo aí as determinações, né, Felipe, do que ficou estabelecido nesse decreto. Em síntese, até gostaria que se fizesse uma síntese do que vai ser cobrado, porque a hora é de cobrar para a saúde de todos, na questão do comércio de Rebouças. Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Então, a gente vai cobrar a íntegra desse decreto. Tudo que está descrito lá, todas as não conformidades, digamos assim, que estiver de acordo com esse decreto, a gente vai cobrar. A gente vai ser incisivo, porque o que acontece? A cobrança desse decreto será não porque a gente é o fiscalizador oficial do município, mas é uma coisa que a gente vai fiscalizar de acordo com o decreto para o bem da população do município de Rebouças. Não é porque eu quero cobrar, é um bem que a gente vai fazer para todo o povo de Rebouças, certo? Então, o que acontece? A gente vai fazer lá a questão da restrição de horário do funcionamento dos comércios, a quantidade de pessoas que vai ter dentro desse comércio,
Depende de cada comércio. Uma loja de roupa vai ser diferente de um mercado, como vai ser diferente de um restaurante, por exemplo. Então, o decreto vai nos dizer o que cada um vai ser a quantidade de pessoas. Higienização dos funcionários, organização das pessoas dentro desse comércio, como que vai ser a quantidade de pessoas, organização de fila, se porventura tiver para fora desse comércio, para não ficar aglomerado. Não adianta nada a gente restringir a quantidade de pessoas dentro do comércio, se para fora do comércio tem 20, 30 pessoas na porta lá esperando para ser atendido. E também, quem não fazer adequar ao decreto, a gente também vai ter as sanções que vão estar previstas nesse decreto para as empresas. Por exemplo, uma das sanções que vai constar no decreto vai ser a cassação do alvará de funcionamento. Se você não está preocupado em atender o decreto, então você também não vai funcionar e você vai ficar fechado por um período de tempo em forma de penalidade por não cumprimento do decreto. O que eu achei interessante foi ontem, até uma pessoa me passou uma mensagem, Felipe, e até oportuno da participação aqui, o prefeito falou agora há pouco, nós vamos ter o toque de recolher. A pessoa falou assim, se eu sair de Rebouças às 20 horas, será que consigo voltar para a cidade? Se é toque de recolher, não tem que sair, né? Você já está consciente que existe um toque de recolher. Casos esporádicos, por exemplo, uma doença em casa, alguma coisa assim urgente, emergente, claro que tem não é uma desculpa, mas tem assim uma relevância maior. Mas tá bom, você saiu da cidade e você vai lá passear na casa de um conhecido teu em outra cidade. Isso não é justificativa para você estar saindo de casa e voltar após esse toque de recolher. Então tem que, assim, a gente pede, assim, a gente vai ter orientação nos comércios, mas a gente também pede muito a consciência da população a que também cumpra esse decreto, que cumpra as orientações das lojas, cumpra as orientações da legislação nesse caso. Obrigado, eu, Felipe. Vamos ver se a gente consegue falar com o Aguinaldo, né? Ele está concedendo mais uma entrevista ali, mas essa, então, foi a reunião aqui na Câmara, das dependências da Câmara de Vereadores de Rebouças, do Poder Executivo, com os seus secretários, junto à população rebouçense, no caso, os comerciantes aqui de Rebouças, né? Está aqui o Aguinaldo Antônio Urbic. Eu queria falar com o Aguinaldo. Agora, Aguinaldo, nós temos aí um caso suspeito, né, de Covid-19. Sei que você não pode entrar muito em detalhes, mas, a princípio, a pessoa é do sexo masculino, feminino, faixa etária, área urbana, área rural, como é que está a situação, Aguinaldo? Boa tarde. Então, boa tarde, Cleito, boa tarde a todos os internautas. Nós continuamos com a nossa vigilância sempre ativa e no sábado agora nós tivemos, infelizmente, mais uma detecção de um caso suspeito, que se trata de um paciente do sexo feminino, na faixa etária de 10 a 15 anos de idade, morador do interior do município, que foi classificado a princípio pela equipe médica do hospital com sinais possíveis de ser Covid. Então, automaticamente a gente tem que agir em relação a isso. Esse paciente foi atendido no sábado à tarde, foi solicitado a visita da vigilância epidemiológica, através do plantão da vigilância epidemiológica, que foi até o hospital, discutiu o caso, investigaram, e depois nos exames preliminares, que são exames de laboratório, exames de imagem, observou-se e se enquadrou epidemiologicamente num caso suspeito. Sendo assim, coletado material e posteriormente transferido a paciente para um centro que atende esse caso. Isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas pensam, não, são pessoas idosas que são mais vulneráveis. Não, é uma pessoa jovem, na verdade, uma criança. Jovem. Nós acreditamos e torcemos, e por isso que nós estamos aqui trabalhando dia e noite, para que a gente não tenha nenhum caso positivo. Mas assim, a gente vai pesquisar todos eles, todos que agora mudaram-se também os protocolos para a gente poder trabalhar. Uma delas é que, assim, por exemplo, o paciente tem que juntar sinais, sintomas e se nisso for e mais apresentar o que a gente chama de SRAG, né, que é síndrome respiratória aguda grave, que pode incluir qualquer alteração no pulmão ou de sufocação, por exemplo, para ser mais não tão técnico. Então, essa pessoa já é enquadrada, daí o médico, na avaliação médica, ele enquadra, faz hipótese diagnóstica e chama a gente discute, não é só o município, a gente leva para a Regional de Saúde, que discute com os técnicos também e coleta o material. Agora nós estamos esperando. Eu torço para que saia no máximo amanhã, que agora o LACEN está com bastante volume de gente e bastante estrutura para poder fazer o lançamento desses exames o mais rápido possível.
Queria aproveitar a participação do Aguinaldo aqui para comentar uma coisa muito importante, internauta. Foi no domingo, no sábado para domingo, enfim, não lembro agora, que a gente publicou, eu publiquei ali o boletim, né, que Rebouças tinha zerado, tinha 4 suspeitos ainda e tinha sido zerado. Lamentavelmente alguém me passou mensagem, né, comentou, atenção fulano e tal, né, então aguarda que daqui, depois da manhã essa manhã dá almoçar na tua casa. Não, gente, isso não quer dizer que acabou. Né? Não é porque você publica ali, faz uma postagem, o Aguinaldo vem aqui, nós não temos casos suspeitos, que acabou o vírus. Não é bem assim. E é aí que é o grave problema, né, Aguinaldo? As pessoas acabam relaxando, dizendo, não tem mais, não é bem assim. Isso foi algo que pesou até aqui nessa decisão dessa reunião, por a gente não ter, infelizmente ou felizmente, nenhum caso confirmado ou a diminuição dos nossos casos suspeitos. Mas isso não quer dizer nada, a qualquer momento, qualquer hora. Até a gente deixou bem frisado aqui, tem essa conversa com até o próprio prefeito, pode ser daqui 1 hora a gente mudar totalmente essa situação que foi colocada aqui. O que nós precisamos da população? Nós, como saúde, precisamos que diminua a mobilidade das pessoas. Precisamos que se cuide das pessoas idosas e das pessoas que têm alguma comorbidade, certo? Porque o que a gente entende agora aqui? Se todos os municípios tenderem e estão tendendo para essa questão da flexibilização, nós podemos ter pessoas em contato mais com outras pessoas que podem estar contaminadas, certo? E daí elas vão trazer o vírus para dentro do nosso município e nós vamos ter que estar preparados para isso aqui. Então, continuam as regras, continua tudo a mesma coisa. Só que daí o que acontece? Vai ser flexibilizado o horário de atendimento em alguns comércios que vão abrir, e eles têm toda a razão, também na questão deles ser prejudicial, porque a gente, infelizmente, nós não conseguimos, como vigilância em saúde, adivinhar que o vírus daqui a pouco vai estar aqui. Nós não temos como, infelizmente, nós não somos Deus, né, nesse sentido, mas nós temos a preocupação e deixamos claro que qualquer alteração, seja daqui 1 minuto, seja daqui 1 hora, seja o momento que for, todas as decisões vão ser vistas em relação ao que está se apresentando epidemiologicamente no município e na região, falando muito bem nisso aqui. O que a gente espera também com o isolamento social da população? Nós temos um tempo como que a gente fala, a gente tem um tempo para criar uma estrutura que possa atender as pessoas, entendeu? É só você ver que tem cidades que têm um grande número de contaminados, eles estão criando estrutura para atender. Hoje já estivemos aqui na reunião também o diretor do hospital, o Márcio, que falou alguma coisa em relação que já aumentou a quantidade de leitos e tudo quanto é coisa mais. Em se tratando também que agora, para nós coletarmos o material de uma pessoa contaminada, supostamente que possa ser um suspeito, ele tem que estar hospitalizado. Então, nós vamos ter que ter o paciente hospitalizado. Pode estar, já tem que estar, em médio caso, para ruim já. Já tem que estar no médio para ruim. Entendeu? Então, nós temos que engrossar, nós deixamos claro na sexta-feira uma reunião com o prefeito e com a equipe dele, e nós deixamos claro hoje aqui também. Nós precisamos agora engrossar, nós precisamos dar uma engrossada no como vai ser o atendimento dessas pessoas daqui para frente. Na verdade é o seguinte, internauta, eles precisam ganhar tempo. É tempo, a palavra é essa. Porque né, grandes cidades pequenas também correm o risco. Ainda mais se a população não fizer a sua parte. Imagina só, se nós tivermos aí 15 ou 20 pessoas positivadas aí para Covid-19. Onde é que vai colocar em Rebouças? Não tem. Vai ter que depender de outros locais. Então eles precisam de tempo. E esse tempo, de que maneira? Você ficando dentro do possível a maior parte do seu tempo em casa, né, no isolamento social. A palavra correta é essa, né? Isolamento social. Nós precisamos, a nossa conversa vai ser, aglomerações não pode ter. Visitações de pessoas fora do estado, de cidades que têm contaminação, não pode haver. Nós temos que cuidar dos nossos idosos, inclusive das nossas visitas aos nossos idosos, entendeu? Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que impedir que grande parte da população possa contrair o vírus de uma vez só. Isso não pode acontecer, entendeu? E nós estamos vigilantes para isso. Tanto é que nem você falou,
Sexta-noite a gente tinha um boletim zerado. Sábado à noite a gente já tinha um boletim com suspeito. E, lembrando, suspeito que teve que ser transferido para outro sistema. Então, por que nós precisamos dessa ajuda da população? Mesmo que vai ser flexibilizado o atendimento, a abertura das empresas, dos comércios, mas nós precisamos assim, tipo, saia somente para o essencial. Vá no mercado, vá da família. Ao chegar, higienize a mão, toma todos os cuidados. Nós estamos trabalhando com uma coisa lidando com vírus, com um agente infeccioso que nós não sabemos. Ninguém sabe ao certo como é que ele vai agir em nossa região e principalmente em nosso organismo. O fato que nós não temos não deixa a gente muito tranquilo em relação a isso. Mas só que tem aqui a promessa da vigilância, que não é a melhor promessa, é um compromisso da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde e da saúde do município, que nós estamos atentos e a qualquer momento, qualquer desdobramento, qualquer coisa que aconteça, nós vamos estar usando as mídias e nós vamos estar alertando a população e se tiver que fechar total, nós vamos fechar e se tiver que tomar alguma atitude mais drástica, nós vamos ter que tomar para o bem da população. Obrigado, Agnaldo Urbic. Esperamos que todo mundo colabore, né, para que não ocorra isso novamente, esse fechamento total. Lembrando, até foi discutido aqui nessa reunião, que vai ser a barreira sanitária que está instalada aqui no acesso ao trevo central de Rebouças, próximo à rodoviária, vai permanecer. Inclusive o pessoal vai fazer monitoramento agora da temperatura corporal das pessoas. Então vai ser aferido para dar maior suporte a esse trabalho da vigilância. Ao vivo, direto aqui das dependências da Câmara de Vereadores em Rebouças, Cleiton Burgatti trazendo para você as informações do que foi essa importante reunião do Poder Executivo, dos secretários municipais e também com o pessoal do comércio, de modo especial, associados da ACIAR aqui de Rebouças. Até breve.